Olá, começa agora mais um São Paulo Brasil, um programa da TV Câmara Municipal de São Paulo que busca discutir as perspectivas, os problemas e as possibilidades do Brasil neste momento. O entrevistado de hoje é o jornalista e ex-ministro Miguel Jorge. Olá, Miguel. Tudo bem? Paulo, tudo bem? Tudo bom. Queria começar direto ao ponto. A crise que nós vivemos é uma crise brasileira ou é uma crise internacional? As duas. Há uma crise internacional, sem sombra de dúvida, mas a crise brasileira é também uma crise que nós ajudamos a criar. Nós criamos, incentivamos e agora nós temos que resolver internamente. Nós não podemos ficar a vida inteira, né, Marco, culpando os outros pelos nossos problemas. Nós temos que resolver os problemas nossos. Agora, essa solução dos problemas demanda algum tipo de entendimento nacional, acima dos partidos, como às vezes o governo faz crer, ou mais do que isso, é uma crise basicamente política? Não, é uma crise que começou como uma crise econômica, uma crise financeira, que se transformou numa crise política, até eu acho por falta de habilidade do governo de negociar bem para tentar, não um acordo amplo, que seria muito difícil você conseguir com essa atomização que nós temos na questão partidária, mas um acordo mínimo que fizesse com que você pudesse avançar. Acho que hoje está muito mais difícil isso do que estava há algum tempo atrás. Antes das eleições, por exemplo, seria muito difícil, até porque não havia, por parte do governo, interesse nesse tipo de coisa, porque a grande questão de 10 meses atrás era ganhar as eleições, era a reeleição da presidente Dilma. Quando o governo, num certo sentido, se utiliza de instrumentos e mecanismos que eram preconizados pela oposição, né, como o ajuste, por exemplo, isso não deveria facilitar as coisas? O problema é que nós temos oposição por oposição, porque não só a questão do ajuste, mas, por exemplo, a questão do fator providenciário. As mesmas pessoas que criaram e aprovaram votando o fator providenciário, agora votaram contra o fator providenciário. Quer dizer, é uma questão que é puramente política, é uma questão de você fazer oposição e criar problemas para o governo que está na situação. É difícil isso, porque você fica numa situação complicada para você fazer, por exemplo, o tal acordo de qual você falava. Como fazer um acordo, por exemplo, na questão, digamos, só como exemplo, na questão providenciária. O certo seria você partir do princípio de que quem votou, quem criou, votou e aprovou a questão previdenciária, agora estaria a favor dela e não contra. Inclusive porque a situação fiscal hoje é pior do que a que tinha na época em que foi feito o ajuste previdenciário. O que é isso? Isso é falta de maturidade do jogo político brasileiro? É um pouco falta de maturidade e o fato, na minha opinião, é do interesse imediatista. Vamos criar o máximo possível de problemas para ver qual é a vantagem que nós vamos conseguir. Até, por exemplo, um impedimento da presidente para que você possa ficar com o poder. Eu acho que é uma luta um pouco ruim, essa de você disputar o poder pelo poder. E o que parece que está acontecendo muito hoje no Brasil. A opinião pública, ela colabora nisso, porque de alguma forma ela tem evidentes indícios de, digamos, perda de expressão do governo e de apoio do partido que sustenta o governo, o Partido dos Trabalhadores. Né? Mas ela estimula isso ou isso mais está dentro do cenário político? Eu acho que está mais dentro do cenário político. É evidente que você tem uma questão fundamental, que é a inflação, as dificuldades, a baixa atividade econômica que atinge a opinião pública. Não é a discussão, na minha opinião, que se dá em termos da questão política, se dá em termos da questão do dia a dia das pessoas. Sabe, quando o PT, e com razão, fala dos 30 ou 40 milhões de pessoas que ascenderam à classe média, essas pessoas passaram a ter automóvel, a ter televisão, uma televisão melhor, etc., a escola para os filhos. Elas passam a querer mais. Elas são muito mais reivindicatórias do que elas eram quando não tinham nada. Quando elas não tinham nada, elas praticamente não existiam. Essas pessoas passam a ser muito mais críticas do que jamais foram, antes delas terem ascendido uma determinada posição social e econômica. Então, esta opinião pública é realmente relevante. Eu não falo da opinião pública relevante, aquela que vê jornal, que lê jornal, porque ela
no fundo, se você for analisar, ela é ínfima. Tudo bem, tem a questão do formador de opinião, etc., mas nós estamos falando que é de 10% da população, mas os outros 30% ou 40%, eles sentem mesmo, não a questão política, mas a questão econômica. É a dificuldade, o dia a dia, estão comprando menos carne, estão comprando menos comida, estão viajando menos, estão pondo menos gasolina no automóvel, estão com dificuldade de pagar suas prestações. Essas pessoas é que fazem com que, por exemplo, as pessoas indiquem uma queda grande da aprovação da presidente. Uhum. Qual a saída? Acho que a saída, uma parte está no governo, que deveria explicar melhor as questões. É um governo que fala pouco, né, Marcon? A presidente fala pouco. Tudo bem, tem a questão do panelaço, mas você tem que enfrentar isso. Não é possível que você, por causa de panelaço em bairros, eu diria, mais privilegiados, você deixe de falar com o povo. Se o presidente Lula falava muito, a presidente Dilma fala muito pouco. Sabe? É preciso falar, é preciso fazer mais, sabe? Explicar mais. O partido, o PT, me parece tão acuado que a impressão que se tem é de que as pessoas do partido têm medo de falar. São muito poucos que falam, são muito poucos que se explicam. E são muito poucos os que articulam. Eu acho que tem que haver essa articulação, tem que procurar o adversário e propor, sabe, alguns projetos comuns, projetos políticos, estou falando. Uhum. E isso me parece que não está acontecendo no país. Nós vamos fazer um rápido intervalo. São Paulo, Brasil, volta daqui a instantes com Miguel Jorge, ex-ministro e jornalista. Estamos de volta com São Paulo, Brasil, um programa da TV Câmara Municipal de São Paulo, hoje entrevistando o ex-ministro e jornalista Miguel Jorge. Miguel, você fez uma trajetória que começa no jornalismo, passa pela iniciativa privada e termina no governo. Quer dizer, termina no sentido que não terminou ainda, porque você voltou para a iniciativa privada. Mas que aprendizado você levou de um lado para o outro nesse processo? Bom, o jornalismo me deu, acho, uma coisa importante que foi a abrangência, a visão geral, a coisa mais generalística, holística, né? A facilidade de você conversar, a facilidade de contato, de você estabelecer uma relação com as pessoas, com o entrevistado, etc. Na indústria automobilística foi importante porque o jornal é uma empresa um pouco diferente das outras. Quando eu saí do jornal, muita gente me perguntava assim, como é que você agora vai para a iniciativa privada? Como se o jornal fosse uma estatal. É realmente uma empresa diferente. Na indústria automobilística, na época, foi interessante porque era uma crise muito grande da indústria. Uhum. E eu tive a grande vantagem de ter contato ainda com o sindicalismo muito forte do ABC, o sindicalismo, inclusive, do Lula. Foi quando eu me aproximei muito dele, embora eu já conhecesse pelo tempo do jornalismo, eu me aproximei muito. Brigamos muito nas negociações trabalhistas, mas tivemos uma relação muito correta, muito honesta, né, de muita confiança, o que me levou depois a querer me convidar assim, para o governo. Deu e a negociação foi muito facilitada, a capacidade de negociar, pelo aprendizado no jornalismo, essa da relação pessoal, etc. Depois eu tive uma passagem rápida por banco, quando o Santander comprou o Banespa, eu fui para lá exatamente por causa dessa relação boa que eu tinha com a área sindical, para fazer a junção dos dois, que ia levar, inevitavelmente, a uma redução do número de funcionários. O governo foi uma experiência que eu não esperava, né? Quando o presidente me chamou ao Brasil, eu não tinha a menor ideia do porquê que ele queria falar comigo, né? Nós já tínhamos negociado antes a questão do crédito consignado, que foi uma ideia que surgiu do Banco Santander, porque isso tinha na Espanha. A portabilidade também. Então nós mantivemos contato ainda no primeiro mandato. E eu substituí um outro pessoa da iniciativa privada, o Furlan, né? O Furlan, que também teve uma boa experiência no governo. E foi muito importante a minha participação para mim, e eu acho que também para, por exemplo, o comércio exterior brasileiro. Fizemos algumas modernizações no Ministério,
mas no comércio exterior, porque o Ministério é Indústria, Comércio Exterior, Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. É um ministério que cuida da exportação. Na minha opinião, nós devíamos ter um ministério só para cuidar da exportação, que é um grande problema para nós. Nós entregamos o governo em 2010 com 100 bilhões de dólares de superávit. Nunca teve um superávit desse tamanho em toda a história das exportações brasileiras. E aí, o que você, digamos, aprendeu no governo? Aprendi muito a negociar. No caso do comércio exterior, aprendi, embora já tivesse uma ideia muito clara de que realmente é preciso você sair com a maleta para vender. O fato de ser de origem fenícia ajudou nisso. Sim. Você tem que sair para vender, você tem que procurar os mercados, você tem que procurar o comprador e vender para ele. E nós fizemos uma coisa interessante que foi, é difícil você vender para a Alemanha, é difícil você vender para a França, mas você pode vender para os países da África, você pode vender para os países da América do Sul. Quer dizer, você discorda dessa visão que existe de crítica em relação à política externa brasileira, olhando para a África, olhando para a América Latina? Você acha que isso resulta em negócio, em dinheiro sem dúvida, na bolsa? Sem dúvida. No caso da África, por exemplo, nós passamos de 5 bilhões de dólares de exportações para mais de 20. Nos países árabes, aliás, os números foram os mesmos, de 5 para mais de 20. Com um grande superávit a favor do Brasil. Por exemplo, a Venezuela, tão criticada, a Venezuela no tempo do Chávez, nós chegamos a exportar 5 bilhões de dólares para a Venezuela e exportar 500 milhões, que nós tínhamos superávit, importar 500 milhões, nós tínhamos superávit com a Venezuela de 4 bilhões e meio de dólares, num país aqui do lado. As empresas brasileiras, empresas pequenas, empresas médias, venderam muito para a Venezuela. A Venezuela sempre precisou, porque ela não tem indústria. É um país muito pouco industrializado. Nós temos que sair para vender, porque não virão aqui para comprar da gente. Ninguém virá para comprar. Sabe, o centro da 25 de março, tem 1 milhão de pessoas que vão a 25 de março. É difícil um comerciante da 25 de março sair para vender nas esquinas. Nem precisa. Nem precisa. Por quê? Porque você tem 1 milhão de pessoas indo lá para comprar. Mas no caso, nós não somos assim. Nós temos que sair para vender. Nós temos que pegar a mala, levar as amostras, ir para os países, fazer missões comerciais e negociar e vender. Eu me lembro de um fato, na África do Sul, por exemplo, uma empresa de Juiz de Fora, numa das missões comerciais que nós fizemos 14 grandes missões comerciais nos 4 últimos anos do governo Lula, que comprou água mineral de Juiz de Fora. Um grande contrato de água mineral de Juiz de Fora. Como é que essa empresa iria um dia à África do Sul para exportar água mineral para a África do Sul? Só foi porque teve o apoio do governo brasileiro. Essa linha de atuação desapareceu? Desapareceu. Infelizmente desapareceu. Tanto que de 100 bilhões de dólares, o mundo não piorou tanto nesses últimos anos. Nós tivemos 2008, 2009, aquela crise enorme. Sim. Mas em 2010 nós fechamos, como eu disse, com 100 bilhões de dólares de superávit. O ano passado, nós fechamos com um déficit de 6 bilhões de dólares. É possível que nós hoje cheguemos a um superávit de uns 10 bilhões, em grande parte porque nós reduzimos muitas importações de petróleo. Então, você acha que seria essencial voltar a esse tipo de... é preciso voltar. E um papel importante nesse processo foi representado pelo presidente Lula. O presidente Lula ele vendia o Brasil, ele vendia os produtos brasileiros, ele vendia as empresas brasileiras, como, aliás, fazem todos os dirigentes dos países, todos os presidentes. A rainha da Inglaterra fez uma visita ao Brasil, a primeira visita em 70, ela veio aqui só para vender aviões que eram fabricados por uma empresa inglesa chamada BAC. O príncipe Philip voltou 10 anos depois, o príncipe Philip, para vender produtos ingleses. O presidente Itamar, uma vez me disse, Miguel, eu vou promover os produtos brasileiros, porque o presidente Clinton, era a época do Sivan, e que disputavam a concorrência duas empresas, uma francesa chamada Thomson e uma americana chamada Raytheon. O presidente Itamar me disse, ele me ligou 2 vezes, dizendo, presidente, eu estou ligando para defender a Raytheon, uma empresa americana, porque com a defesa da empresa americana eu estou defendendo 30 mil empregos de americanos. E esse é o meu papel. Então, por favor, eu gostaria muito que a Raytheon ganhasse a concorrência. Isso é absolutamente correto do ponto de vista de um presidente. Os presidentes fazem isso no mundo todo.
Hoje, no Brasil, se critica que o presidente venda o país. Miguel, vamos fazer mais um rápido intervalo. A gente volta daqui a instantes com São Paulo, Brasil. Até lá. Estamos de volta com São Paulo, Brasil, hoje entrevistando o jornalista e ex-ministro Miguel Jorge. Miguel, em que ano você começou no jornalismo? Comecei em 63, primeiro ano da faculdade, na sucursal do Jornal do Brasil. Aqui em São Paulo mesmo? Aqui em São Paulo. Era outro jornalismo, né? Em relação... Era outro mundo. Era outro mundo. Melhor ou pior? Eu acho... Nós temos a tendência, depois de ficar velho, de achar que sempre era melhor antes, né? É. Mas o fato de você... eu passei pela sucursal, fiquei 2 anos na sucursal, depois eu participei de uma experiência fantástica. No Jornal da que Tarde. foi a criação do Jornal da Tarde. Foi do primeiro grupo de 35, 40 jornalistas que fundaram o Jornal da Tarde, com o Mino Carter e o Murilo Fisberto, que se conheceu bem. E foi uma excelente experiência, espetacular. Eu fiquei 11 anos no Jornal da Tarde, e que infelizmente não existe mais, e depois passei para o Estadão, que foi uma grande escola, né, de vida, tanto o Jornal da Tarde quanto o Estadão, por causa da empresa, que era uma empresa também, eu falei em diferenciado das empresas jornalísticas, mas nas empresas jornalísticas era uma empresa diferente de muitas outras. Das outras, a família Mesquita, né? Que dirigia de maneira muito peculiar o jornal. Era a história de que, primeiro que não existia, durante muito tempo, não existia área comercial na empresa, né? Então, não tinha essa discussão entre a influência do comercial. Do comercial então, não tinha. comercial. O anúncio ficava nas costas da notícia. E outro, você queria colocar um anúncio, ele tinha que ir lá no balcão e botar um anúncio. Agência, classificado, procurar um empregado, qualquer coisa. Né? Foi uma época difícil porque nós passamos pelo golpe, né? Sim. Pela ditadura militar. Né? Logo depois que Claro, 64 já veio. 64. E depois 68 do AI-5, então pior ainda. Piorou ainda, com a censura causada, em parte, pelo Estadão. Editorial Instituição Infrangado do doutor Jurim Mesquita. Né? Mas o jornalismo tinha mais protagonismo naquela época. Muito mais protagonismo. O que você publicava repercutia, tinha importância, as pessoas liam e davam atenção. E quando eu falo às pessoas, e eu falei em formador de opinião, o formador de opinião mesmo. Em Brasília, né, se esperava chegar em jornais, o Jornal do Brasil, na época ainda existia o Correio da Manhã, o Estado de São Paulo, a Folha, né, para ler e ver exatamente o que eles tinham dado, como é que estava avaliando determinada coisa e tal. A mudança que ocorreu ao longo do tempo e hoje, brutalmente influenciada pela questão tecnológica, internet, etc., mudou completamente esse quadro. Né? Hoje você tem, primeiro, vamos falar aqui do chamado passaralho, quer dizer, você tem todo ano, 2, 3 vezes por ano, demissões em grande escala. Demissão em grande escala, principalmente demissão nos salários melhores, que são os profissionais mais experientes, mais bem preparados, etc., que está se trocando. Não 6 por meia dúzia, está se trocando 6 por 2. Quer dizer, as pessoas estão com salários menores, está se achatando a massa salarial. E, além disso, há um aumento da carga de trabalho, porque você hoje trabalha para o jornal, trabalha para o site, trabalha para as áreas de notícia, para o rádio, para não sei o quê. Eu, por exemplo, durante muitos anos, só dei entrevista pessoal. Sim. Durante os últimos anos, tudo por telefone. E olhe lá. Quando não é por e-mail. É por e-mail. A maioria hoje é por e-mail, porque nem para telefonar as pessoas estão... Porque é mais fácil cortar e colar. Mais fácil cortar e colar. Agora, se você fosse dirigente, não espero que isso te aconteça, não sei se é um bom vaticínio, se fosse dirigente de um veículo impresso no Brasil de hoje, você vislumbra uma alternativa? Um caminho, porque essa discussão, primeiro, ela é interminável, não vamos resolver em 5 minutos aqui, mas você enxerga um caminho, você acha que existe uma sobrevida, um futuro para a mídia impressa? Eu acho difícil, porque os jornais cometeram, na minha opinião, os jornais brasileiros cometeram um erro terrível, quando começou o processo da internet, de não cobrar pela divulgação do seu conteúdo. Disponibilizar na época eu era do Conselho do Estado e eu fui contra, eu mais 1 ou 2 pessoas, fomos voto vencido. Marcon, não tem sentido
porque o sujeito tem um computador, e hoje, porque ele tem um celular, você dá de graça todo o conteúdo do jornal, que é uma das coisas mais caras do jornal, é 35% do custo do jornal. E você é cobrado um assinante. Quer dizer, para que o cara vai ser assinante? Para que eu vou ser assinante se acontece isso? E aí você diminui o número de assinatura. Nós chegamos a publicar edições no domingo, nos anos 80, de 515 mil exemplares. Hoje as edições de domingo estão aí abaixo de 300 mil, 250, 280 mil. Tanto o Estado quanto a Folha. Quer dizer, é uma situação difícil. E para você voltar, é praticamente impossível. Como é que você vai começar a cobrar depois de você passar tantos anos não cobrando? Me lembra o meu primeiro emprego na vida, a tentativa de emprego era num jornal de Santo Amaro, a Gazeta de Santo Amaro, que era distribuído gratuitamente. E eu tinha 15 anos e me ofereceram o emprego de vender a assinatura do jornal gratuito. É mais ou menos a mesma coisa. É mais ou menos a mesma coisa. Você deve ter tido muito sucesso. Não vendi nenhum. E acho muito difícil, porque hoje o grande problema, por exemplo, que o Estado teve em uma certa época, quando nós tínhamos o Caderno 2, fizemos uma reformulação na linguagem, na aparência do jornal e tal. Por quê? Os velhos leitores do jornal estavam morrendo e não estavam sendo renovados. Não tinha mais gente de 12, 13, 14, 15 anos. Isso volta a acontecer agora? Isso está acontecendo agora, mas... Não só no Estadão. Não só no Estadão. Mas num processo muito mais rápido e muito maior em termos de abrangência. Hoje é difícil você encontrar um jovem de 18, 19, 20 anos que pegue o jornal, se ele for assinante de um jornal, pegue o jornal do pai e leia. Ele só vai lá na internet, broadcast, na internet, na Folha. E sobraria algum papel para o jornal nesse mundo tão conectado? Mudaria. Eu acho que você tem uma questão da análise, da discussão mais profunda, dos artigos, etc., que eu acho que vai ter que ser o caminho. Vai ter muita informação curta. E hoje você tem uma dificuldade. Por exemplo, hoje foi feito o acordo com a Grécia e a União Europeia, hoje pela manhã. Todas as informações já estão no ar, todo mundo discutindo, todo mundo vendo, Todos os jornais de hoje falavam da dificuldade do acordo e de que a Alemanha estava propondo que a Grécia ficasse 5 anos fora da União Europeia. Quer dizer, os jornais estão velhos. Pouco tempo depois que os jornais saíram, eles ficaram velhos e não tem como você corrigir isso. Entendi. Claro que os sites estavam velhos às 5 horas, 4 horas da manhã, mas logo depois eles se recuperaram e ficaram novos. Aí fica difícil essa concorrência. Entendi. É uma competição dura. Vamos para mais um rápido intervalo, a gente volta daqui a instantes com o Miguel Jorge no São Paulo, Brasil. Voltamos com São Paulo, Brasil, hoje entrevistando o jornalista e ex-ministro Miguel Jorge. Miguel, o Jornal da Tarde, que você participou desde o início, por um longo período, era um jornal graficamente muito revolucionário, né? Era um jornal da família Mesquita, que era uma família conservadora do ponto de vista político, não sei se eles vão gostar desse termo, mas enfim, tradicional, né? Quatrocentona. Mas o Jornal da Tarde, nas mãos do Mino Carta e do Murilo Felisberto, depois, foi um jornal inovador do ponto de vista gráfico. Primeiro, o que era isso para quem não teve a oportunidade de conhecer? E segundo, por que não tem isso hoje em dia? Bom, primeira coisa, não só do ponto de vista gráfico, a própria linguagem. Sim, né? O claro. jornal quebrou os paradigmas de linguagem do texto jornalístico da época, né? Que era muito conservador também. Então era um texto muito diferente, muito baseado no novo jornalismo, né, americano, do Gay Talese, uma certa do literatura Tom Wolfe envolvida. E tal, uma certa literatura. Um caso de polícia, por exemplo, não era um caso de polícia, não era José matou o Manuel, começava a falar da Maria, Sei. E depois você ia dizer que o José se apaixonou pela Maria e, afim, acabou matando. Você escrevia uma novela policial. E teve uma coisa interessante que fez com que o Jornal da Tarde desse um grande salto, e durante muitos anos ele foi o Jornal dos Estudantes. Por quê? Porque foi o primeiro jornal que começou a dar uma atenção muito grande para a educação. Primeiro, com a cobertura dos vestibulares. O jornal saía às 2 horas da tarde, no seu começo, lá em 66, e
por uma proposta até do próprio pessoal na época do curso objetivo, porque o jornal saía às 2 horas da tarde e era o único que saía à tarde, eles propuseram que corrigissem pela manhã o gabarito das provas do CECEA, Mapofei, né? CECEM, CECEA e Mapofei, e publicasse o gabarito. E o jornal era entregue na porta, naquela época era possível fazer isso. Primeiro que não tinha o trânsito, e os lugares de prova eram muito poucos, né? Eram 4 ou 5. O aluno saía do vestibular e ele recebia o jornal na porta, comprava com o resultado do vestibular. Com o resultado do gabarito. Isso fez com que o jornal passasse a ser muito lido por estudantes e durante muitos anos era o jornal preferido do pessoal jovem, dos estudantes, né? Você falou, por exemplo, da parte gráfica do jornal, ganhou grandes prêmios. Eu me lembro, por exemplo, foi um jornal que fazia coisas incríveis. Ele conseguia dar uma foto inteira na primeira página. Às vezes na primeira página e na última, Aliás, nas diretas, por exemplo. Nas diretas, não, e muito antes das diretas, teve um incêndio na Volkswagen, no fim dos anos 60, um grande incêndio. Uma foto aérea do fogo na Volkswagen ocupava a primeira e última página. Então você abria o jornal e você tinha uma foto enorme do fato. Mas uma, por exemplo, que causou uma repercussão enorme foi a foto da menina vietnamita correndo, queimada pelo Napalm, com as mãos abertas, correndo nua por uma estrada e a boca aberta num grito, né? Essa foto ocupou a primeira página do Jornal da Tarde e foi, na época, um avanço enorme. Usava muito os espaços em branco do Jornal da Tarde. Você, às vezes, publicava as páginas eram desenhadas uma a uma. Uma a uma, desenhadas uma a uma. E inovou também, porque não havia um diretor de arte que desenhava as páginas. Cada editor desenhava a sua página. Você, na política, na economia, etc. Eu, por exemplo, que fui editor de política, desenhei muitas páginas, né? E por que você acha que hoje em dia não há nada assemelhado? Primeiro, por causa da pressão do tempo, né? Os jornais hoje fecham muito cedo. Naquela época você rodava, foi um avanço conseguir rodar, por exemplo, o Estadão, às 11 horas da noite, para que você, a 1 hora, já tivesse o jornal distribuído. Hoje você já tem primeira página fechada e já rodando às 8 horas da noite. Quer dizer, o processo industrial mudou muito, né? Você tem mudanças constantes, é muito mais fácil você mudar página interna, a primeira página, a última página, etc., como era antigamente. Era muito difícil naquela época mudar isso. Segundo, porque acho que não há mais o interesse dos jornais em fazer todo esse processo, até porque os jornais não estão com essa folga toda financeira, né, para ter esses custos, né? Então a mudança é muito grande. Não tem mais, até pelo seguinte, eu falava para você do jornal ser um jornal o jornal de hoje deveria procurar muita análise, o artigo, né? Naquela época, o Jornal da Tarde já foi concebido para não ser um jornal de informação. Ele era um segundo jornal. Imaginem, você pensar isso. Quer dizer, alguém tinha que ter lido um primeiro jornal para depois... Tinha um primeiro jornal para depois ler o Jornal da Tarde, que era um jornal revista, né? Era um jornal que tinha informações que você podia passar sem elas. Se você não lesse o Jornal da Tarde, você não estaria desinformado. Mas se você não lesse a Folha, o Globo, a Folha, o Estado, o Globo, a Folha, você não estaria bem informado. O mundo mudou demais, Marcon. Esse mundo das comunicações, então, teve mudanças profundas, que nós ainda acho que não atinamos com todas elas. Talvez e com suas repercussões, as suas consequências. O que é que vai acontecer ainda está difícil de adivinhar. Está difícil de se prever. Muito bem. Vamos para mais um rápido intervalo. A gente volta já já com São Paulo, Brasil. Este é o São Paulo Brasil, um programa da TV Câmara Municipal de São Paulo, hoje conversando com o ex-ministro e jornalista Miguel Jorge. Miguel, você na sua passagem pela iniciativa privada, na primeira vez, você viveu a experiência da Auto Latina. Para quem é mais jovem, não sabe o que é, né? O casamento da Volkswagen com a Ford. Isso. Né? É algo que é absolutamente inesperado e que durou pouco, do ponto de vista histórico. Primeiro, por que durou pouco e o que fez com que essas duas empresas se juntassem?
Começando pelo fim da sua pergunta, o que fez com que ela se juntasse? Nós estamos falando de 1987, pouco depois do primeiro plano heterodoxo, né? O plano do presidente Sarney. Isso. Né? O primeiro plano, o segundo plano, com um enorme congelamento de 1 e preços. 2, né? A Ford tinha uma participação pequena, de pouco mais de 10% no mercado, e ela, na Ford Mundial, representava muito pouco para a Ford Mundial. Um congelamento de preço, todas as dificuldades decorrentes daquilo, levou a Ford a imaginar a saída do país. Só que nós temos, é o único país do mundo que tem uma lei específica que regula o comércio de automóvel com as fábricas de automóvel. Uma lei chamada Lei Ferrari, que tem uma série de obrigações. Com as suas matrizes? Não, com os revendedores. Não, os revendedores. Com os revendedores. Os revendedores de uma companhia com a sua companhia. Com a sua companhia. E isso faria com que a Ford tivesse que pagar uma enorme indenização para sair do Brasil. Ela desistiu disso, porque ela já estava um pouco cheia do país, ela mais tendo que pagar uma fortuna para sair. Ela procurou um sócio e aí o presidente da Ford Mundial se encontrou com o presidente da época da Volkswagen, chamado Karl Hahn, que era um pouco visionário. Ele que foi a primeira grande empresa que foi para a China. Logo depois que caiu o bando dos quatro, a camarilha dos quatro, com a Madame Mao, etc., foi a Volkswagen. Tanto que até hoje ela é líder de produção de veículos na China. Eles se encontraram em Nova York. O presidente da Ford disse para o Karl: olha, nós temos essa dificuldade e tal, queríamos ver se podíamos fazer uma associação. E foi feita a associação, que era para reduzir custos de desenvolvimento de produto. Você teria só uma área de desenvolvimento de produto, só área de engenharia, etc. E só ficariam o marketing todo separado, os revendedores separados e as áreas de produção separadas. Esse conceito era um conceito que funcionaria muito bem num país totalmente fechado. Nós temos que lembrar, Marco, que nessa época, em 1987, nós tínhamos o chamado anexo C da Cassex, que impedia a importação de praticamente tudo. Não é que fosse caro o imposto de importação. Era inviabilizado. Era simplesmente proibido importar. Então tinha uma categoria chamada, eram 1.500, não produtos, 1.500 setores proibidos. Transportes, incluía tudo. Bicicleta, motocicleta, carro, caminhão, ônibus, avião, qualquer coisa que fosse automotor e que fosse usado em transporte, era proibido de você importar. País totalmente fechado. Com isso, você, por exemplo, tinha uma Belina da Ford que era 2 portas e tinha uma Quantum da Volkswagen que era 4 portas. Aí se fez uma Quantum 2 portas para a Volkswagen para substituir a Belina e parou de fabricar a Belina. Então você começou a fazer esse tipo de coisa. Quando veio a abertura da importação, as limitações que existiam antes deixaram de existir. Que foi 3 anos depois, não foi? 90? Foram... 91? Foi 6 anos depois. Foi em 90. 90, 87, foi em 90. Não foi? Foi em 80. 87, 3 anos depois. 3 anos depois. Começou a importação em que a Ford podia importar carros de 2 portas que ela quisesse e a Volkswagen podia importar, ou a Ford de 4 portas e vice-versa. Quer dizer, o que mudou não foi vamos dizer assim, não foi o cenário interno da Auto Latina, foi o cenário externo do país. Do país. Já não fazia sentido esse acerto de você ter sinergias. Porque na Auto Latina você tinha um enorme problema. O desenvolvimento de produto que se fazia aqui, você não tinha acesso ao que a Ford estava desenvolvendo nos Estados Unidos. Porque se você tivesse acesso, a Volkswagen teria acesso a ele também. Sim. E vice-versa, o que a Volkswagen estava desenvolvendo. Então só valia no terreiro aqui. Só valia no terreiro. Então era muito limitado isso. Né? Por isso, quando chegou em 94, 95, se decidiu que haveria uma separação. Né? Que foi uma separação muito complicada, muito mais difícil do que casar. Aliás, como sempre, né? Em todas as áreas. Costuma acontecer. Agora, você viveu uma outra situação assemelhada, embora não pelas mesmas razões, na questão dos bancos, né? Quando o Santander compra o Banespa, né? Que era um banco privado, internacional, comprando um banco estatal regional. Sim, né? E interessante porque o Santander naquela época, o Santander veio da junção de alguns bancos pequenos, o Banco Geral do Comércio, o Banco Meridional,
o Banco Noroeste do Brasil. Então era o Já 14º veio comprando, banco, veio comprando. É. Né? Era o 14º banco. Comprou o Banespa, que era 3,5 vezes maior do que o Santander. Imagina, era um bancão, era um banco enorme. Né? Sim. E foi uma grande dificuldade fazer essa junção, até porque o Banespa, ele tinha sistemas de tecnologia, de informação muito atrasados. Por exemplo, havia uma enorme limitação na área de cartões, porque não tinha mais como você oferecer cartão para os seus clientes, porque o seu sistema não comportava. Uhum. Então, a primeira grande mudança, além de um plano, na época que veio da minha experiência da indústria automobilística, que é um plano de demissão voluntário, chamado PDV, né, que saíram na época 8.500 funcionários, e sem nenhuma pressão. Tanto que não houve uma contestação judicial, não teve nenhum barulho na imprensa. E a primeira grande mudança foi na área de tecnologia de informação, para você fazer um novo sistema de informação que trouxesse todos os milhões de clientes do Banespa para um sistema totalmente novo que pudesse permitir a abrangência, você oferecer novos serviços, novos trabalhos para os clientes do Banespa. Foi uma operação de muito sucesso, né? Nós conseguimos resultados muito interessantes, né? E o banco hoje ainda é um banco importante, é o 4º banco privado nacional. Miguel, vamos fazer então mais um intervalo, a gente volta daqui a instantes com São Paulo Brasil. A gente volta já já. Estamos de volta com São Paulo Brasil, hoje entrevistando o ex-ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge, e jornalista também. Miguel, você estava falando ali no intervalo que esse plano de demissão voluntária do Santander foi tão bem sucedido que ultrapassou as expectativas. Sim, sim. É verdade. O Banespa tinha 22 mil funcionários quando foi comprado em dezembro de 2000 pelo Santander. E nós precisamos fazer uma redução de pessoal na junção dos dois bancos. Né? Nós trabalhamos durante 6 meses para definir como seria esse PDV. Primeiro, 2 mil funcionários ficaram de fora porque eram aposentados, ou prestes a se aposentar, doentes, estavam em licença médica. 2 mil foram considerados fundamentais para o banco e oferecemos o plano de dispensa voluntária para 18 mil funcionários. Tem uma característica interessante. Os funcionários do Banespa, eles tinham um horário de trabalho, uma jornada de 6 horas. E a grande maioria já tinha se formado em Direito, em Psicologia, em Odontologia, e tinha sua banca, o outro tinha seu consultório, principalmente no interior de São Paulo. Trabalhavam 6 horas no banco e depois iam para o seu trabalho pessoal. Isso ajudou muito. Pela experiência que nós tínhamos da Volkswagen, nós imaginávamos que entre 4.000 e 4.500 pessoas aceitariam o PDV. Mas como foram 8.500 que aceitaram, era praticamente metade dos 18 mil. E aí nós ficamos com um enorme problema. E por quê? Porque se os 8.500 saíssem, o banco pararia imediatamente. Então nós tivemos que negociar com o Sindicato dos Bancários de São Paulo um plano de desligamento durante meses. Foi até o outro ano, até nós fizemos isso em maio, fim de maio, começo de junho, até fevereiro, março do ano que vem, para sair para as pessoas saírem de maneira escalonada, para não criar um problema para o banco, senão o banco realmente pararia. E outra coisa interessante é que era realmente muito dinheiro. Teve gente que, na época, recebeu R$1,5 milhão. E aí aquela cabeça de banqueiro, né, que é realmente uma cabeça diferente. Um dos vice-presidentes falou assim, pô, por que nós não oferecemos a esses funcionários que estão saindo? Porque foram treinados, nós tínhamos inclusive um trabalho de treinamento para se quisesse abrir uma empresa, uma quitanda, etc. Vamos oferecer a eles que nós sejamos as pessoas que vão gerir os fundos que eles vão receber. E 95% dos funcionários aceitaram que o dinheiro continuasse no Banespa sendo então gerido foi pelo realmente
um acerto... Um acerto interessante do ponto de vista financeiro para o banco. Aproveito esse gancho para perguntar como é que você encara esta posição recente do governo atual de oferecer para alguns setores econômicos a possibilidade de usar recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador para sustentar parte de uma redução de atividade, de salário, quer dizer, ou seja, compensar nesse momento de crise e de desemprego. Nós falamos sobre o jornalismo, né, como está o jornalismo de hoje. Então, no nosso tempo, se é que eu posso dizer isso, quando você tinha uma informação, você ia para o arquivo, você pesquisava, você ouvia um monte de gente especializada que conhecia o assunto. Essa história não é nova. Isso aconteceu na Alemanha e no Brasil, inclusive. Isso existe na Alemanha há muito tempo e na década de 90, em 96, 97, quando nós tivemos uma crise na indústria automobilística, a Volkswagen negociou com o Sindicato dos Metalúrgicos, o ABC, o sindicato mais forte, mais duro do Brasil naquela época, ainda hoje é muito forte, uma negociação desse tipo, que é o que na Alemanha chama-se a fábrica que respira. Sim. Que você reduz a produção e reduz os salários quando você tem uma queda de vendas e você depois aumenta o número de empregados e a produção quando as vendas voltam. Nós fizemos diferente, porque na época era proibido fazer isso. Não tinha a menor previsão legal para isso. Nós negociamos com o sindicato, porque nós sempre acreditamos que o que foi acordado com o sindicato, principalmente os sindicatos dos metalúrgicos do ABC, não precisa da aprovação do Ministério do Trabalho. O interesse maior do sindicato é o que prevaleceria. Agora, de qualquer forma, é muito duro você reduzir, na época foi 30%. 30% o salário e 30% a jornada de trabalho. Por quê? Porque você tem o empregado, o funcionário, o operário, ele tinha as obrigações dele a cumprir, ele tinha que pagar aluguel, tinha que pagar a escola. Né? Então, como é que você reduz os 30% do salário? O que nós pensamos? Nós juntamos os 12 salários anuais, mais o 13º salário, mais mais as férias, o valor pecuniário das férias, e mais o PLR. Pegamos todo esse bolo e dividimos por 12. Então o trabalhador receberia 1,2% a menos só do que ele recebia do salário mensal. A facada. Juntamos todos os proventos que ele receberia, o chamado o total cash, né, a remuneração total, e dividimos por 12. Por isso que os próprios trabalhadores aceitaram, o sindicato aceitou e depois foi para a Assembleia e a Assembleia aceitou. Depois nós tivemos uma enorme dificuldade com o governo, porque nós somos multados, porque nós fizemos esse acordo. Então isso não é novo. Na Alemanha, a Alemanha prevê isso legalmente e no Brasil isso já se fez na década de 90. Não é uma coisa nova. Não é por outra razão que está sendo acusada a indústria automobilística de ela ter proposto algo parecido com isso. Claro, porque ela que tem experiência nesse sentido. Mas você acha que deveria ser feito? Eu acho que deveria ser feito isso. Mas como é que você Eu acho até que resolve para alguns setores e para outros não? Eu acho que deveria ser para todo mundo. O certo seria ser para todo mundo. E acho até que também, como nós tínhamos na época, você poderia juntar essas outras verbas para você reduzir o impacto sobre o trabalhador e sobre o governo. Mudando de assunto, qual é o Brasil que você sonha? O que você imagina que esse país possa ser e você imagina assistir isso? Começando também pela resposta ao final da sua pergunta, eu acho muito difícil que eu assista isso. O país que eu gostaria de ver, Marcon, é o país em que as pessoas não jogassem lixo na rua, que não fizesse o que elas acham que tem direito de fazer quando não tem direito de fazer, sabe, com os automóveis, com o lixo, etc. Que você não tivesse a violência que nós temos hoje, sabe, que se mata por qualquer coisa, se mata porque você não tem dinheiro. Quer dizer, as pessoas não é que matam por R$50, matam porque você não tinha dinheiro no bolso. Né? É um país que mudou muito e em muitas coisas mudou para pior. Né? Você vê um crime como aquele do Piauí, em que 4 menores e um adulto pegaram 4 meninas e jogaram de cima num buraco, né, num precipício, você fica absolutamente assustado. Quando eu vim para São Paulo, eu falei para você, eu vim em 63, a mamãe, eu sou mineira, mas nós morávamos em Campinas.
ela disse para mim, meu filho, você não ande encostado nos muros, ande na beira da calçada, porque pode ter um sujeito atrás, dar uma paulada na cabeça e te rouba a carteira. Esse era o grande perigo que você tinha na época. Você saía para fazer serenata, andava pela cidade inteira. Hoje você não consegue mais fazer isso. Hoje as pessoas estão andando de carro blindado. Nós somos o país com o maior número de carros blindados do mundo. E aumenta 15%, 20% a venda de carro blindado por ano. Nós temos que mudar isso, Marcos. Agora você pergunta, eu vou ver isso, eu duvido que eu veja isso. Miguel, como você ocupa o seu tempo ativo hoje em dia? Você tem a participação em vários conselhos empresariais. Isso. É essa a sua atividade principal? Essa é a minha atividade. Não, a minha atividade principal, eu sou sócio de uma consultoria com o ex-secretário de Comércio Exterior, que era um professor da Universidade Federal de Santa Catarina e era professor de Direito Comercial Internacional. Nós fizemos uma consultoria em Brasília, em São Paulo, eu fico com a parte de São Paulo, ele cuida de Brasília. Então nós trabalhamos em 80%, nós não fazemos lobby, né? Nós trabalhamos em 80% do trabalho é feito na área da regulação do comércio internacional. Dumping, antidumping, salvaguarda, ex-tarifário, etc. Essa é a minha atividade principal. E esses conselhos, 4 ou 5 E nessa conselhos. atividade principal tem um pouco dessa experiência de caixeiro viajante do MIDI Tem um pouco que dessa você experiência de aprendeu viajante, tem. por lá. E tem também a experiência tanto no banco quanto na indústria automobilística. E para essa atividade existe crise? Porque às vezes a impressão que eu tenho, eu não estou fazendo uma pergunta retórica não, é porque a impressão que eu tenho é assim, há uma crise indiscutível em muitos setores, mas há áreas que estão funcionando, né? Áreas estão funcionando. E você tem, por exemplo, eu vi uma informação de que a área de cosméticos e beleza teve uma redução de 20% para 12% ou 14% de crescimento. Na área de consultoria, na nossa consultoria, por exemplo, eu não posso reclamar de nada. Tem 4 anos a consultoria, acabou de fazer 4 anos, porque nós começamos depois da quarentena, em maio de 2011. Nós temos, eu acho até que cresceu demais. Eu nunca imaginei que nós teríamos uma empresa com 35 pessoas. É muito. Né? Não tem crise, nós estamos trabalhando bem, estamos sendo bem avaliados. Então, e os setores, muitos dos quais para que você trabalha, não tem crise também? Em muitos setores não tem crise. E está escrevendo um livro? É um velho sonho. Eu comecei a escrever um livro, né? Eu estou hoje no Jornal à Tarde, no primeiro ano do Jornal à Tarde. Quer dizer, então ainda falta muito, né? Tem muita estrada, porque só de jornalismo foram 24 anos, Marcon. Depois disso ainda tem mais 15 anos de Volkswagen, tem mais 7 anos de banco, mais 4 anos de governo. Agora, evidentemente, principalmente nas relações com o governo e do governo, muita coisa eu vou ter que deixar de fora. Aí deixa para mais tarde. Deixa para mais tarde. Eu sempre falei, desde sempre, eu pensei em escrever, eu falava assim, eu vou escrever quando eu tiver uns 80 anos, para todo mundo dizer assim, esse cara está gagá, está completamente louco, imagina falar essa bobagem. Para não cometer o erro da Zélia, que escreveu aos 37. E eu disse para ela, logo que ela me deu o livro, me ligou, nos encontramos, ela me deu o livro, eu falei, Zélia, você errou os números, não é com 37 anos que se escreve um livro desse, é com 73. Mas ela não seguiu o conselho. Não seguiu o conselho. Miguel, muito obrigado pela sua entrevista, obrigado a você que está em casa e o São Paulo Brasil fica por aqui. A gente volta na próxima semana. Até lá.